convite ao bem. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Assim como quereis que vos façam os homens, assim fazei vós também a eles. A problemática do sofrimento humano, na atualidade, pouco difere das velhas injunções que vêm anatematizando o homem, e por cujo meio o espírito expunge os equívocos e ascende a pouco e pouco na direção do infinito. Enxameiam em todo lugar multidões de padecentes, experimentando amarguras sem nome, sob o guante de inenarráveis condições de miséria orgânica, social e moral. Não apenas nas colossais metrópoles modernas, em que se aglutinam milhões de criaturas, mas também nas pequenas cidades, nos insignificantes burgos, nos campos. Palácios suntuosos e choças misérrimas diferem na paisagem arquitetônica, igualando-se frequentemente nas estruturas daqueles que os habitam. Isto porque o sofrimento independe das condições externas, sempre transitórias e de pouco valia. As necessidades reais que engendram a dita como o infortúnio sempre decorrem do espírito. Por essa razão, sem descuidar dos auxílios ao corpo e ao grupo humano com o indispensável sustento imediato para a vida honrada em condição de dignidade, o convite ao bem nos impele a iluminação da consciência, sobretudo de modo a erradicar as questões constringentes que fomentam a miséria e os desajustes de toda a ordem. Esparze misericórdia pela estrada por onde segues, estendendo socorro geral. Simultaneamente, esclarece e consola, para que a semente do bem que consigas plantar numa vida se transforme em gleba feliz pelo tempo futuro afora. Inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. Que amamos é a nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho certeza, Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos, é o Cristo divino chamando por nós. Eu vivo contente
feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problema, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é a nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho a certeza, Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos. Ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos. É o Cristo divino chamando por nós. Eu vivo contente, feliz a cantar, em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problema, nem tenho aflição, pois tenho Jesus no meu coração. A terra que amamos é a nossa escola. Estudo e trabalho são bênçãos sem fim. Nas horas difíceis de exames e provas, eu tenho a certeza, Jesus é por mim. Sigamos à frente, embora os espinhos. Ouvimos de perto serena voz. Ninguém retroceda de nossos caminhos. É o Cristo divino chamando por nós. Ninguém retroceda de nossos caminhos. É o Cristo divino chamando por nós. Salve Chico Xavier. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração
Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo eu posso cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Obrigado, Senhor. Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Boas maneiras. E assenta-te no último lugar. Jesus, Lucas 14:10. O mestre, nesta passagem, proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela vez primeira, se faça doutrinador austero e exigente, porquanto para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço, indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima.
Somente assim conseguirá alijar a imperfeição eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia através do serviço constante. Sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Não assaltes os lugares de evidência por onde passares. E quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição do quanto já tenhas conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te, de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exibindo poder, nada conseguirás se não estabelecer mais fortes perturbações. Boa noite a todos, nossos irmãos, as nossas irmãs. Que a paz do Mestre seja conosco. Vamos orar? Elevar nosso pensamento buscando o nosso Mestre por excelência. Rogar a Jesus que possa derramar sobre todos nós as suas bênçãos em forma de paz, de harmonia, serenidade, compreensão, fraternidade, para que sejamos melhores entre os nossos irmãos, com os nossos irmãos, pelos nossos irmãos, porque compreendemos que através da caridade podemos fazer muito, podemos ser melhores, podemos crescer, envolver os nossos irmãos nesses sentimentos divinos de amor, de solidariedade, de fraternidade. Permita, Mestre, que ainda pequeninos na prática do amor e da caridade, possamos trabalhar em benefício dos nossos irmãos, a fim de que a paz prevaleça entre nós, prevaleça entre todos os nossos irmãos do planeta Terra. Aplaque a dor, o sofrimento dos nossos irmãos, em especial aqueles que nesse instante se encontram em regiões onde a guerra se faz presente. Que os nossos irmãos, que as nossas autoridades possam compreender melhor o sentido da paz, para que cesse a beligerância, cesse o confronto, cessem as guerras. Da nossa parte, nós agradecemos e pedimos que possa, Mestre, abençoar o nosso querido Brasil e o nosso planeta Terra. Que assim seja. Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Meus irmãos, meu boa noite a todos. Que nosso amado Mestre Jesus e os benfeitores espirituais possam nos inspirar para um melhor entendimento das reflexões que faremos nessa noite. Hoje, dando continuidade ao estudo sobre o Livro dos Espíritos, vamos tratar da questão 149.
Essa questão se encontra na parte segunda, mundo espírita ou mundo dos espíritos, no capítulo 3º, retorno da vida corporal para a espiritual, cujo tema é a alma depois da morte. Vejamos então. A questão 149. O Allan Kardec, ele faz o seguinte questionamento aos espíritos que participaram da codificação. Que sucede à alma no instante da morte? E os espíritos responderam: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Momentaneamente por quê? Porque nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Nós sabemos disso. E no decorrer do estudo dessas questões, na sequência dessa questão 149, são diversos os assuntos que serão tratados através desse tema, tais como a preservação da individualidade do espírito através do perispírito, que mantém seus traços característicos. Outro, a separação da alma e do corpo, que, segundo os espíritos da codificação, o último alento quase nunca é doloroso. Outro assunto, que a extinção da vida orgânica é que acarreta a separação da alma. A maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma, a forma como a pessoa está menos materializada, menos presa à matéria, a alma se desprende com mais facilidade. Se ela estiver mais enraizada na matéria, mais presa às coisas materiais, há uma maior dificuldade de desprendimento da alma desse corpo, que já deixou de existir, Na morte natural, que acontece pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. Já nos casos de morte violenta, em que não há extinção gradual das forças vitais, os laços que prendem o corpo ao perispírito são mais tenazes, sendo, portanto, o desprendimento mais lento, nele. Então, é isso que a gente falou. A morte natural, como o organismo vai desgastando, as forças vitais, os órgãos vão se desgastando, em decorrência da idade, vão já, perdendo a vitalidade, o homem vai deixando a vida mais facilmente, mas sem o perceber, é um desprendimento mais natural. Quando a morte é repentina, violenta, em que não há essa extinção, das forças vitais gradualmente, então os laços ainda são mais fortes e fica mais difícil o desprendimento do corpo, do espírito desse corpo, que já, morreu, que já perdeu sua vitalidade, E um destaque maior nós temos é para os suicidas, No suicida, principalmente, esses laços são muito tenazes. Daí as consequências que advêm de um suicídio, que a gente que estuda a doutrina espírita já, ouve falar e os espíritos nos ensinam sobre isso, Então, todos estes assuntos, mencionados aqui por mim, são assuntos que serão tratados de uma forma mais detalhada, mais aprofundada, no decorrer das próximas questões. São temas muito importantes para o nosso conhecimento, para o nosso entendimento, para as nossas reflexões. Era isso que eu queria trazer para vocês também. Então, agora voltemos à nossa questão.
questão 149, que dá início a esse estudo. Então, o que sucede à alma no instante da morte, né? E os espíritos falaram, volta ao mundo espiritual, que é sua verdadeira vida, né? É de onde nós viemos e para onde nós vamos, né? Quando o nosso corpo morre, quando ele perde a vitalidade, o espírito se desprende, nós vamos para a nossa verdadeira vida, que é a espiritual. Então, nós vamos buscar aqui Miramês, mais uma vez, né? Ele nos esclarece e traz comentários muito importantes para nossa reflexão. Vejamos, então, o que diz Miramês sobre esta questão. A alma, depois da morte, volta ao plano espiritual de onde veio. É como se estivesse internada em uma universidade, em contínuo aprendizado, e ao terminar o curso voltasse ao campo de trabalho maior, a fim de se sentir mais livre no exercício das suas obrigações. A carne é uma bênção de Deus, que nos compete aproveitar como sendo experiências valiosas. Quem despreza essa oportunidade no mundo é tomado de arrependimento constrangedor e busca sua volta nas lides humanas com redobrados deveres para aliviar o fardo, a vida. Em se comparando com a eternidade da alma, o corpo humano é uma prisão-escola, onde as faculdades estão abafadas, senão oprimidas, dependendo de esforço próprio para que se inicie a libertação na luz do tempo e nas bênçãos de Deus. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é para nós outros, encarnados e desencarnados, um código que favorece a iluminação dos nossos sentimentos, mas para tanto devemos procurar essa melhoria. A nossa parte temos de fazê-la. E, para exemplo, podemos observar a vida de Jesus na subida do Calvário, vencendo todos os obstáculos e vivenciando tudo que falou aos homens. Devemos estudar a questão das vidas sucessivas, que é uma lei em todos os mundos, um processo de elevação dos espíritos. Tudo existe para o nosso bem, esperando que busquemos conhecimentos no avanço da nossa libertação. O espírito encarnado deve meditar sempre que possa no mundo espiritual, nas comunicações dos espíritos com os homens e na reencarnação, pois o estudo dessa filosofia grandiosa irá abrindo caminhos para novos conhecimentos da verdade. A esperança irá tomando de mansinho seu coração, dotando a inteligência de maiores poderes para suportar os entraves da vida e renovando forças para vencer todos os problemas. Aprenderá assim como conservar a alegria em todos os momentos, por saber que sempre está cercado de espíritos compatíveis com seus pensamentos. Atraímos pelo que somos. As nossas companhias espirituais são de acordo com os nossos sentimentos, porém, a misericórdia de Deus nos favorece com a presença dos anjos, mesmo vivendo na inferioridade, para despertar os nossos próprios valores. Olha que maravilha, né? Que Miramês nos fala que a misericórdia de Deus não nos deixa desamparados, não nos deixa sem os instrutores espirituais, sem os anjos que nos orientam, mesmo a gente estando vivendo na inferioridade. Olha que grande é isso, né?
Sendo assim, cabe-nos reconhecer que Deus é Pai de amor, começando a atender aos chamados da consciência divina, para acendermos a luz dentro de nós pelos processos de uma vida reta em caminhos favoráveis, onde Jesus está sempre nos dando as mãos e nos ensinando como caminhar. Desta maneira, quando chegar o momento da passagem para o mundo espiritual, estará o encarnado preparado para tal evento, com serenidade e esperança, e preparado igualmente para voltar ao mundo quantas vezes forem necessárias para sua felicidade. Neste clima de confiança em Deus, pedimos ao Senhor que nos ajude a compreender os desígnios dos céus, tornando-nos luz. Que possamos iluminar aonde quer que formos, servindo de instrumento para animar, ajudar a servir nossos irmãos que sofrem os desgastes da ignorância. Olha que maravilha, né? Então, nos seus comentários, Miramês nos lembra que o Evangelho de Jesus é a meta, é o nosso caminho, sejamos encarnados ou desencarnados. O Evangelho de Jesus é um código que favorece a nossa iluminação, a iluminação dos nossos sentimentos. E através dele subiremos o nosso Calvário, venceremos os obstáculos e estaremos juntos do nosso Pai. Continuemos estudando sobre as vidas sucessivas, nos informando sobre o mundo espiritual, sobre a comunicabilidade dos espíritos. E tudo isso nos engrandece e nos auxilia na superação das nossas dificuldades, das nossas sombras, daquilo que ainda nos prende à terra e nos afasta do Pai. Então, meus irmãos, para que nós possamos, após o nosso desencarne, voltar ao mundo espiritual com o coração repleto de alegria pela missão bem cumprida, vamos continuar o nosso esforço de aprendizado, de estudo e de progresso. Todo dia um pouquinho. Todo dia caminhamos um passo a mais, subimos um degrau e quando percebemos já não estamos tão longe da nossa meta. Obrigada pela sua companhia e que todos tenham uma noite abençoada. Muita luz. Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Olá a todos, eu sou Carolina Cassano, do Centro Espírita Nosso Lar. Muita gratidão por estarmos juntos, mais uma oportunidade de estudos. O tema da palestra de hoje é abandonar pai, mãe e filhos. Lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos esse item, os itens 4, 5 e 6, que abordam esse tema, abandonar pai, mãe e filhos. E Jesus disse assim, está lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 29. E todo que deixar por amor do meu nome a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. Agora em Lucas, está assim, então disse Pedro, eis aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, que ninguém há que uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não receba muito mais, e no século futuro a vida eterna. O que será que Jesus quis dizer com esse abandonar? Será que ele deseja que a gente ignore, seja ingrato,
seja indiferente com os nossos familiares, com os nossos bens e simplesmente sigamos apenas a Jesus, tendo completamente uma atitude de desprezar, de ignorar aqueles que estão conosco na jornada? Será que esse é o sentido do abandonar? Esse capítulo traz justamente como título Moral Estranha. Foi o título escolhido por Allan Kardec. E além de falar de abandonar pai, mãe e filhos, tem outros itens também. E um deles é aborrecer pai e mãe, que são os itens 1, 2 e 3. Então ele fala assim em Lucas, está no capítulo 14, versículos 25 a 27. E muita gente ia com ele, e voltando Jesus para todos lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Depois fala também: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, o que será que Jesus quis dizer com abandonar, aborrecer, odiar? Será que realmente o sentido é exatamente o que nós conhecemos como aborrecer, como odiar? Primeiro a gente precisa lembrar que talvez Jesus não tenha pronunciado exatamente essas palavras. Essas palavras foram escritas depois do seu desencarne, várias cópias foram feitas, várias traduções. Então, será que foram exatamente essas as palavras pronunciadas por Jesus? Será que naquela língua que se exprimia, essas palavras tinham o mesmo sentido que nós temos agora? Será que as culturas não fazem diferença? Será que os significados não vão divergir? Vamos lembrar que na língua hebraica, ela não era uma língua muito rica. Então, muitas palavras, elas tinham vários significados, uma mesma palavra com significados diversos. Um exemplo até em relação a isso, que o próprio Allan Kardec traz no Evangelho segundo o Espiritismo, é sobre aquela passagem em que um jovem dizia que não ia seguir Jesus, acabava desistindo porque ele não tinha coragem de abandonar as suas terras, as suas posses. E Jesus fala para os seus discípulos: é mais fácil um camelo entrar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? No reino de Deus. Será que camelo e agulha, será que realmente foram esses termos? Então, alguns acreditam que sim, que é justamente para mostrar o quanto é impossível um camelo, que era um animal dentro do contexto, né? Jesus era bem didático, então o camelo era um animal bem presente no cotidiano deles. Então, talvez ele tenha realmente dito que um camelo não consegue entrar no buraco de uma agulha, para mostrar o quanto é difícil, realmente quase impossível essa entrada. Outras pessoas já acham que esse camelo, na verdade, era o sentido de uma corda grossa. O próprio Allan Kardec traz isso, porque as cordas eram feitas, os cabos eram feitos com pelo de camelo. Então, talvez tenha havido alguma confusão. E aí uma corda realmente é difícil de passar por um buraquinho de uma agulha, uma corda grossa. Inclusive, na tradução do grego, corda e camelo têm uma escrita bem semelhante, muda apenas uma letra. Não sei se eu vou pronunciar correto, mas camelos e camelos. Muda o i para o e. E aí já muda o sentido de corda para camelo. E dá aqueles que acreditam que era realmente um camelo, mas que não era uma agulha. Era para pensar numa entrada estreita, numa passagem estreita de Jerusalém, por exemplo, que para entrar em Jerusalém, aquele camelo precisaria ter toda a sua bagagem removida, pouco a pouco, para conseguir entrar naquela passagem estreita, a porta estreita, né, em relação à porta larga. Então, até mesmo em relação à corda, a gente pode pensar que precisa desfiar aquela corda. Então, é possível passar? Mas tem que desfiar aquela corda até ela conseguir passar. Então, tem que ter paciência, tem que ter desprendimento, tem que ter abandono da carga no camelo, abandono do excesso de fios na corda. Então, de qualquer forma, não importa a explicação verdadeira,
se realmente foi camelo, se realmente foi agulha, o sentido é sempre o mesmo. A gente sempre converge para o mesmo sentido, para mostrar que nós entendemos o sentido dessa passagem, desses ensinamentos, independentemente das palavras usadas. Inclusive, nós sabemos que a comunicação mente a mente, espírito a espírito, ela é muito mais visual do que com palavras. Essas palavras estão mais relacionadas ao nosso vocabulário, de quem está captando aquela mensagem, do médium. Mas o sentido verdadeiro, muitas vezes, ele vem de uma forma mais simbólica. Então, o sentido das palavras de Jesus, nós sabemos quais são. Quais sentidos são esses? Então, abandonar, aborrecer, odiar, o que será que ele quis dizer? Mais importante do que nos prendermos às palavras é pensar no exemplo. O que ele fez na prática? Ele realmente demonstrou que é importante odiar, abandonar de forma ingrata, de forma desapegada completamente, sem olhar para trás em nenhum momento. É importante realmente aborrecer. É esse sentido que ele nos trouxe na sua prática, na sua vivência, quando ele esteve conosco aqui encarnado, para mostrar como que se vive, qual é o exemplo que nós precisamos seguir. Ele não fez nada disso. Pelo contrário, ele esteve com os seus discípulos, educando, orientando. Ele olhou para cada um com um olhar muito sensível, um olhar de perdão, de apoio, de acolhimento. No seu desencarne, estava lá com Maria, preocupado com ela, dizendo: Maria, olhe João, eis aí o seu filho. João, olha a sua mãe, cuidem um do outro. Ele estava preocupado com a gente. Ele retornou no terceiro dia, não foi? Para mostrar. Retornou materializado para mostrar aos seus discípulos: eu não abandonei vocês, eu estou aqui. Estaremos juntos. Não da mesma forma, mas estaremos juntos. Fiquem tranquilos. E continua fazendo isso conosco, cuidando da gente. Então, em nenhum momento ele colocou em prática esse sentido literal do abandonar, no sentido de realmente ser ingrato, ser indiferente. Mas Jesus aborreceu. Aborreceu de irritar com raiva? Não, ele aborreceu no momento em que ele gerou um desconforto, nos tirando da zona de conforto. Quando ele estava no templo, aos 12 anos, sem sua mãe saber onde ele estava, sem o pai saber onde ele estava, que aborrecimento! Nós que somos mães, que nós somos pais, nós sabemos o quanto isso é angustiante. Mas ele sabia que havia um objetivo maior do que aquele. Existia uma outra prioridade, ele precisava estar ali. E Maria entendeu. Pelo menos o que está nos relatos, Maria não deu um esporro nele. Né? José até falou: não sabia que nós estávamos preocupados. E ele explicou seus objetivos. Eles compreenderam. Entenderam que havia um objetivo a mais, uma prioridade mais importante. Então, na verdade, quando a gente fala em abandonar, em odiar, Allan Kardec traz até uma nota aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem o sentido, na verdade, de amar menos. Então, é um amor, mas é um amor talvez não tão grande quanto o amor em relação ao Pai, o nosso Pai maior, Deus. Então, é uma questão de hierarquia nesse amor, de prioridades. Nós estamos falando aqui de um amor que continua existindo, mas naquele momento ele precisava cumprir os seus objetivos. Inclusive, no seu desencarne, ele sabia o quanto ele sofreria, ele sabia o quanto Maria sofreria, mas haviam objetivos maiores, haviam interesses espirituais mais importantes do que os interesses terrenos. Esse é o amar menos, não amar pouco, não amar, não odiar, mas amar um pouco menos, entendendo quais são os reais objetivos, quais são os verdadeiros interesses que precisamos ter. Esse também é o abandono, de certa forma, é o desapegar entendendo quais são os verdadeiros objetivos, quais são as verdadeiras prioridades. Nesse sentido também de aborrecer, a gente entende que ele trouxe novas reflexões. Nós precisávamos sair da nossa zona de conforto. Aqueles que estavam ouvindo naquela época precisavam sim sair da sua zona de conforto.
E quantas vezes os pais tinham as tradições rígidas, muito rígidas, e para eles poderem falar de Jesus, falar de amor, de perdão, precisava aborrecer alguns, sim. Jesus aborreceu a vários, não com a intenção de gerar discórdia, de gerar raiva, de gerar conflito. Olha os objetivos. O objetivo de Jesus era gerar amor, mesmo que para isso fosse necessário aborrecer alguns. Então, tudo diz respeito aos objetivos que nós temos em relação às nossas atitudes. Quando nós abandonamos determinados núcleos, nós fazemos isso a vida inteira. Nós temos nossos amigos de infância, que nós precisamos abandonar quando nos mudamos de uma cidade para outra, quando nós precisamos passar para a vida adulta, não temos mais tanto tempo de estar com esses amigos, não temos uma proximidade física tão grande. Quando nós estamos numa escola e precisamos estudar numa outra, ou passar até da educação básica para a universidade, nós precisamos abandonar aquela escola, aquele núcleo, aquele espaço. Mudança de empregos. Quando uma pessoa casa, quando uma pessoa vai morar sozinha, ela abandona os seus pais. Não é um abandono no sentido de ingratidão, como nós dissemos, não é indiferença, não é por mal. Qual é o objetivo disso? Passar por uma nova fase, uma nova experiência de aprendizado, uma fase necessária na vida. Aqueles pais que querem seus filhos vivendo com eles o tempo todo, que não querem ver o progresso dos seus filhos, que não querem ver eles se casando, constituindo família, amando outras pessoas importantes e necessárias na sua trajetória espiritual, dentro de todo um planejamento reencarnatório. Aqueles pais que querem os filhos grudados com eles a vida inteira, que objetivos são esses? São os objetivos de amor, de não abandonar, de querer estar junto o tempo todo? Não, é um amor egoísta. É um amor que não entende que para aquele ser que naquele momento está como o nosso filho, é importante sim um desligamento, um afastamento, um abandono relativo para que ele siga novas etapas da vida, novas experiências e continue o seu processo evolutivo. Então nós estamos a todo momento na nossa trajetória realizando esses abandonos. A todo momento nós abandonamos determinados núcleos, determinados espaços. Gera uma angústia? Sim. Gera uma saudade? Sim. Mas a gente faz isso com o coração tranquilo. Não só quem faz, mas como aqueles que estão envolvidos nessa história. Porque eles sabem que é uma mudança necessária, importante. Isso é analisar o quê? Os verdadeiros objetivos. É um abandono? É uma coisa ruim? Vai trazer malefícios? Não, é um abandono necessário. Todos vão felizes para a cerimônia de casamento, todos vão felizes desejando coisas boas para os noivos. Aqueles que têm esse desprendimento, aqueles que têm um olhar mais egoísta, e nem digo isso no sentido de maldade, né? Tem muitas famílias que têm sim suas questões pessoais, as suas limitações, problemas de autoestima, carências, traumas. Tem mais dificuldade, sim, de lidar com esse ninho, né, que fica vazio, com esse espaço, com essa mudança de rotina. Então não quer dizer que as pessoas estão fazendo isso por maldade, por desejarem o mal desses filhos. Não é isso. Mas é natural que esses conflitos internos aconteçam. E nesse momento é que a gente tem que pensar em quais são os reais objetivos. É o amar mesmo. Eu amo muito, eu amo tanto que eu entendo que para ele, para ela, vai ser importante esse desligamento. Vai ser necessário passar por uma nova etapa. Vai ser necessário continuar a sua jornada. A minha, mais importante, já se cumpriu, mas continuamos ligados pelo laço afetivo, pelo amor, pela gratidão, mesmo que não estejam mais vivendo fisicamente no mesmo espaço, na mesma casa. Se nos casamentos, então, existe essa alegria tão grande de perceber que a pessoa está galgando novos passos, está avançando na sua caminhada, está sendo feliz, está conquistando novas virtudes, se embranhando em novos relacionamentos para que possa desenvolver-se ainda mais,
nós ficamos felizes com essa situação. Mas nem sempre nós ficamos felizes quando há um desencarne, porque sabemos que é um afastamento ainda maior fisicamente, em relação a tempo. Não sabemos quando iremos nos reencontrar, embora os reencontros aconteçam nos desdobramentos, durante o sonho, durante o sono, mas nem sempre nos lembramos. Então é óbvio que existe uma tristeza, uma saudade, uma angústia, mas o mesmo sentimento de abandono, entendendo que a caminhada continua em ambos os lados. E tem tantas pessoas que abandonam o próprio lar, estando na mesma casa. Tem tantas pessoas que abandonam companheiros de jornada, os filhos, os esposos, estando no mesmo ambiente, estando fisicamente juntos. Não somente no núcleo familiar, aqueles que abandonam companheiro de jornada, o amigo, aquele que está na sua trajetória e que esperava o seu apoio, que esperava a sua ajuda, e você abandona, mesmo estando junto. E há tantos que, mesmo estando num local diferente, continuam ali, ligados afetivamente, mandando suas boas vibrações, suas orações, suas ajudas materiais também, continuam conectados. O amor não acaba, o amparo não acaba, o carinho é o mesmo, só não estão mais tão próximos fisicamente e estão felizes com essa nova jornada, essa nova etapa da vida. O mesmo acontece no momento do desencarne. O distanciamento ocorre, mas o carinho é o mesmo, os afetos continuam existindo. Existe uma passagem no livro Nosso Lar, no caso de Tobias. Vou ler só um trechinho, que é um caso interessante, que nos faz refletir sobre tudo isso. Fala assim: Tobias e eu nos casamos na terra, quando ainda muito jovens. Então, os dois já desencarnados, tanto Tobias quanto a esposa, mas ela relata para André Luiz o caso deles. Então, André Luiz estava conhecendo Tobias e conhecendo a sua história através desse relato da sua antiga esposa, quando ainda encarnados. Então, Tobias e eu nos casamos na terra, quando ainda muito jovens, em obediência a sagradas afinidades espirituais. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, subtraiu-me do mundo, por ocasião do nascimento do segundo filhinho. Nosso tormento foi então indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio senão continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos, surda a todo esclarecimento que os amigos espirituais me enviaram por intuição. Queria lutar como a galinha ao lado dos pintainhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Tornava-se a situação francamente insuportável. Então, olha o tamanho do amor. O amor que ela sentia para os seus filhos, por Tobias, preocupada com aquele clima que eles estavam de sofrimento, de angústia, as dificuldades que eles estavam passando para lidar com as rotinas mesmo da criação, da educação desses meninos. Mas um amor que não estava trazendo benefícios, ela não estava amando mais a Deus do que a eles. E isso não significaria uma coisa ruim, porque se ela amasse mais a Deus, se ela colocasse os interesses da vida espiritual acima dos interesses terrenos, ela teria entendido que enquanto ela estava ali amando muito, mas querendo se agarrar a eles, não se desprender, ela não estava ajudando, nem a eles e nem a ela mesma. Então, os interesses espirituais estavam sendo prejudicados com essa postura. Tanto eles, a própria família que ela estava desejando cuidar,
quanto a ela própria. Ela foi para o umbral por causa disso, por não aceitar o desencarne, por não aceitar esse abandono. Ela não quis abandonar. Então ela entrou em vibrações muito maléficas para ela mesma e para os envolvidos. Então é o colocar o amor a Deus acima de tudo. Colocar o amor, os interesses, os objetivos na vida espiritual. Ela como um ser espiritual. Vamos continuar aqui. Não pôde Tobias adiar a solução justa, e decorrido 1 ano da nova situação, desposou Luciana, contrariando os meus caprichos. Ah, se soubesse como me revoltei! Como se Tobias fosse dela. É o meu marido, meus filhos. Eu sou desse lar, o lar é meu. Um apego às coisas materiais, às coisas terrenas, acima dos interesses espirituais. Semelhava-me a uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Isso não é amor. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. Chegou ela como quem nada desejava, enchendo-me de surpresa. Sentou-se ao meu lado, pôs-se em seguida no colo, como no outro tempo, e perguntou-me lacrimosa: que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Que papel é o seu na vida? Olha que importante. Que papel é o seu na vida? E não é a vida terrena, é a vida espiritual. Quais são os seus objetivos como ser espiritual? Você é leoa ou é alma consciente de Deus? É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Porque Luciana estava cuidando da família, cuidando do lar, cuidando dos meninos. Para isso ela achou providencial, mas para estar desposando o ex-marido, para estar com ele também na caminhada, ela não quis aceitar. Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Oh, minha pobre neta, minha pobre. Abracei-me, então, em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico. Abandonei o antigo ambiente doméstico. Ela amou menos do que a Deus, mas não amou pouco. Continua amando muito. E por amor a essa família, e por amor a ela, e por amor a Deus e a sua jornada espiritual, ela entendeu que era mais importante ela abandonar naquele momento tudo que ela entendia que era posse dela, que na verdade não era. Abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela, da avó, para os serviços de nosso lar. Desde essa época tive em Luciana mais uma filha. Trabalhei então intensamente, consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma, busquei ajudar a todos, sem distinção, em nosso antigo lar terrestre. Então, quando ela foi estudar, quando ela foi trabalhar, quando ela mudou a sua vibração, aí sim ela estava em condições de amar de verdade e ajudá-los, entendendo que Luciana era como uma filha também, que Luciana estava ali amando, protegendo e cuidando daqueles que ela também ama, pertencendo então igualmente àqueles laços espirituais que estavam se formando. Constituiu Tobias uma família nova, que passou a me pertencer também, igualmente pelos sagrados laços espirituais. Então não é mais um pertencimento terreno, como um bem terreno, material, como se as pessoas fossem posses uma das outras. É um pertencimento de um laço espiritual, de afeição, de carinho, de afeto, de quem deseja apenas o bem, de quem precisa abandonar, sim, alguns sentimentos deletérios, de quem precisa abandonar, sim, aquele apego material, aquele apego egocêntrico, egoísta, para que possa realmente haver um amor verdadeiro, um amor que Deus quer que nós tenhamos uns com os outros.
E mais tarde o que aconteceu? Voltou ele, reunindo-se a mim, né, depois do desencarne dele, acompanhado de Luciana, também no desencarne dela, que veio também ter conosco para a nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Olha quantos laços afetivos, espirituais foram sendo construídos. Quando ela abandonou, quando ela desapegou daquela vestimenta terrena dela e entendeu que os laços afetivos espirituais eram muito mais importantes, ela constituiu uma nova família espiritual. E para saber o restante do que acontece, só lendo o livro Nosso Lar. Eu sempre gosto de ler alguns trechinhos para não perder nenhuma palavra, né? Para poder aproveitar bem o texto, não ser o meu jeito de contar, e para incentivar um pouquinho a leitura desses livros. Olha quanto apego, gente, olha quanto personalismo, meu marido, a minha casa, os meus filhos, o meu dinheiro, os meus bens, aquele jovem que não quis seguir Jesus porque ele não queria desapegar, não queria abandonar os seus bens. Esse personalismo a gente precisa abandonar também. Esses personalismos não nos ajudam. Porque eu gosto de sempre pensar no sentido do teatro, nossa vida espiritual. O ator, como um ser espiritual, que está fazendo uma peça de teatro, e a cada peça de teatro que ele faz, ou uma novela, né, algum trabalho como ator, ele veste uma vestimenta nova, é aquele personagem. Então, naquele momento, ele tem um determinado personagem. Por exemplo, ele pode ser um padre naquele momento. E o que ele vai fazer? Ele vai estudar, ele vai acompanhar, vai se aproximar, vai conhecer como é que é o jeito de falar, como é o jeito de se vestir, como é que é o contexto, como é a vida. Então, ele vai fazer aquela imersão que eles falam, né? Vão se envolver e vão assumir aquele personagem durante o seu trabalho. Naquele momento, ele está interagindo dentro de um contexto diferente, um contexto próprio daquela vestimenta, daquele personagem. Quando acaba aquele papel, quando aquela peça acaba, é hora de partir para uma nova vestimenta, uma nova experiência. Ele leva com ele o que ele tinha de bens materiais. Se o personagem era um personagem rico, cheio de posses, ele leva com ele aquelas posses materiais? Não. Ele não pode falar, olha, acabei meu trabalho aqui, se eu fiz um personagem de um rei, eu quero levar o castelo comigo, eu quero levar a coroa, todo esse dinheiro aqui que era de mentira, eu quero levar comigo para o próximo papel, para a minha vida pessoal como ator, eu quero levá-la comigo, toda essa riqueza. Isso não acontece. Esse dinheiro fica, esses bens ficam. Eles são apenas para serem utilizados por aquele personagem. Numa próxima existência, como ator, o que ele vai fazer? Ele vai assumir um novo papel. Ele não coloca nem um pouquinho da experiência dele como indivíduo mesmo, como ator em si, coloca. Tem sempre os trejeitos, tem sempre o toque pessoal, o jeito de falar. Então ele vai colocar dele naquela experiência. E quando ele sai, era só um papel? Não. Quantas pessoas não terminam a sua experiência profissional num determinado personagem e se modificam e começam a se encantar com determinadas situações e começam a querer construir ONGs, fazer trabalhos sociais, porque se comoveram com aquele personagem, talvez que tem uma deficiência, e eles começam então a trabalhar em prol disso. Quantos aprendizados não são levados? Esses aprendizados ficam. Tudo que ele se encantou, tudo que ele aprendeu, toda aquela experiência vivida vai levar para ele, como ator, um amadurecimento. Ele se coloca no lugar de um padre, ele se coloca no lugar de um escravo, se coloca no lugar de um rei, ele vive aquilo tudo intensamente, com emoção, como se fosse realmente a realidade dele, espiritual, naquele caso como ator. Ele se envolve de verdade. E ele leva para a sua vida como ator toda essa experiência conquistada, não só profissional, como uma experiência de vida, onde ele começa a olhar para o escravo, para a história do escravo, ele começa a olhar para a riqueza de uma outra forma, começa a olhar para o padre, para sua vivência de uma outra forma. Então, tudo isso ele leva. Da mesma forma somos nós. A cada existência que nós temos, nós vestimos um personagem.
uma determinada existência. Nessa, por exemplo, eu sou uma professora, não tenho dinheiro, vivo com a minha família, tenho 3 filhos. Esse é o meu contexto de aprendizado. Essa é a minha história. O que eu tenho de bem me pertence? Não, não me pertence. Quando eu desencarnar, vai ficar. Para os meus filhos? Talvez. Se for merecimento, se para eles for importante esse contexto, os poucos bens que eu tenho, mas talvez não seja bom para eles. E a espiritualidade dá o seu jeitinho de contornar a situação e trazer para eles a realidade que eles precisam, para a própria vivência deles. Então, esses bens também, se nós pensarmos olhando de fora, né, como um ser espiritual, esses bens não são de ninguém. Esses bens estão circulando, a cada momento estão na mão de um. É um bem terreno e que daqui não sai, não vai para o plano espiritual. Ele apenas troca de um personagem para o outro. E quando nós desencarnamos, que nós levamos os bens materiais, já sabemos que não levamos nada disso. Nós levamos apenas o que nós aprendemos, as nossas experiências, o nosso amadurecimento, as nossas virtudes conquistadas. A diferença aqui é que nós temos responsabilidades, nós temos o livre-arbítrio, enquanto o ator não tem. O ator segue o roteiro pré-determinado, cumpre aquele papel e não vai ser penalizado por nada realizado ali, porque ele não tem nenhum livre-arbítrio, nenhuma responsabilidade sobre o roteiro. Mas nós temos. Essa é a grande diferença, que nós estamos usufruindo dessa oportunidade de vivenciarmos como esses personagens que estamos agora, para aprendermos, para evoluirmos. Nada disso nos pertence, assim como no teatro, assim como na novela. Mas nós temos responsabilidade sobre todos os nossos atos. Nós temos responsabilidade em relação a todos os que convivem conosco. Há um livre-arbítrio, não há um roteiro pré-definido. Essa é a grande diferença. E o que nós estamos fazendo com o que nós recebemos de oportunidade? O que nós estamos aprendendo? Como estamos interagindo? Como estamos fazendo bom uso ou não dos bens recebidos? Eles são apenas instrumento, não nos pertencem. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala servir a Deus é mamon, fala das desigualdades das riquezas. Tem um trecho que fala assim: a fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como ao mesmo tempo é um poderoso meio de ação para o progresso. Então a riqueza não é ruim. Por isso que talvez Jesus não tenha dito exatamente que é impossível um rico entrar no reino de Deus. Desde que ele aprenda e faça um bom uso desse dinheiro, então o dinheiro não é o problema é o uso que você faz, o valor material que você dá a ele. É um valor maior do que você dá aos interesses espirituais? Ou você usa esse dinheiro pensando na sua evolução espiritual? E isso é dar um amor e um valor maior à espiritualidade, amar mais a Deus. Como o termo do odiar, amar mais a Deus do que ao dinheiro, do que a qualquer outro bem terreno. Então, continuando. Deus não quer que permaneça improdutiva e por isso que incessantemente a transfere. Cada qual deve possuí-la para exercitar-se no seu uso e provar a maneira porque o sabe fazer. Como há impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo, e como se todos a possuíssem, ninguém trabalharia e o melhoramento do globo sofreria com isso, cada qual a possui por sua vez. Então, cada um possui esse dinheiro em alguma existência, para que possa provar o bom uso, para que possa provar que já venceu a ganância, a ambição, o egoísmo, a avareza, e possa, sim, dividir com os outros. Porque não é eu recebi, então quer dizer que eu mereço e você não merece, porque nessa existência você precisa experimentar a pobreza. Não. Nós somos instrumentos também, não só o dinheiro. Então, nos cabe dividir, sim. Nos cabe ajudar a quem precisa. Esse é o bom uso. Esse é o olhar muito mais prioritário e sensível aos interesses espirituais e não aos interesses terrenos. Allan Kardec nos traz também, lá no finalzinho, uma nota explicativa
em que ele fala sobre essas características terrenas e os objetivos da reencarnação. Os privilégios de raças têm suas origens na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual, para considerar apenas o ser material exterior. Da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea nobre ou plebeia, concluíram por uma superioridade ou uma inferioridade natural. Foi sobre este dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raça. Estão fazendo uma crítica, então, a essas desigualdades. Mas se tomasse o ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra, do espírito, pré-existente, sobrevivente a tudo, cujo corpo não passa de um invólucro temporário, variando como a roupa, de forma e de cor, se além disso, do estudo dos seres espirituais, ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de origem idênticas, que seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que a vida corporal não passa de um incidente, uma das fases da vida do espírito, necessária ao seu adiantamento intelectual e moral, que em vista desse avanço o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes, chegar-se à consequência capital da igualdade de natureza e, a partir daí, a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raças. Eis o que ensina o Espiritismo. Vós que negais a existência do espírito para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente para só encarar a vida presente, repudias o único princípio sobre o qual é fundada, com razão, a igualdade de direitos, que reclamais para vós mesmos e para os vossos semelhantes. Então, Allan Kardec escreveu isso na Revista Espírita, de 1867, e está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final, na parte de notas explicativas. Então ele traz mais ainda esse olhar na necessidade de colocar os interesses da vida espiritual acima dos interesses terrenos, de ter um olhar muito mais abrangente, de ter um olhar para o ser espiritual e os objetivos espirituais, acima de qualquer objetivo terreno. Olhar essa existência como importantíssima, primordial, mas com um olhar de abandono, de desapego. Não no sentido de indiferença, porque nós somos responsáveis e muito responsáveis por tudo que nós fazemos, mas pensando em quais são os verdadeiros interesses, quais são os verdadeiros objetivos que nós temos. Como numa viagem que nós fazemos, nós vamos alcançar esses nossos objetivos dependendo de como nós lidarmos a cada instante. Quanto nós queremos alcançar os objetivos dessa viagem, chegar a um determinado local, alcançar um determinado objetivo na vida, o quanto nós estamos determinados a sacrificar determinadas coisas, a abandonar determinadas coisas, como o nosso egoísmo, a nossa angústia, a nossa mágoa, a nossa saudade angustiosa. A saudade não é algo ruim, mas assim como no caso de Tobias, ela precisa ser revestida de amor verdadeiro, aquele amor que quer o bem e que entende que o amor a Deus é mais importante. Que esse ser, caso ele precise desencarnar naquele momento para galgar novas etapas da vida, isso quer dizer que o amor a Deus é mais importante, os interesses espirituais são mais importantes. Então vamos ficar felizes, na medida do possível, entendendo que essa etapa vai fazer bem a esse ser, a esse filho, a essa esposa, a esse marido. Essa nova fase da vida é necessária. E está se curando das dificuldades, está se curando das mazelas antigas, está aprendendo, está evoluindo. E é o que a gente mais quer das pessoas que a gente ama, que elas possam progredir, mesmo que não estejam fisicamente perto da gente, por mais difícil que seja. Maria e João, quando Jesus já os encarna na cruz, fala: Maria, eis aí o seu filho, João, eis aí a sua mãe. Ele quis justamente mostrar, além do cuidado com os dois,
que nós não somos meu filho, minha mãe, nós somos todos uma família universal, e que esse amor em que todos podem ser vistos como mães, todos podem ser vistos como filhos, e que numa vida aquele filho, meu filho, numa outra pode ter sido um desafeto, numa próxima pode ser filho de uma outra pessoa. Então não nos pertencem, assim como os bens materiais não nos pertencem, mas os laços afetivos, o carinho, o amor, todos os sentimentos bons que nós temos em relação a essas pessoas, elas nos pertencem, elas nos fazem crescer e fazem o outro crescer também. Esse amor desapegado, esse amor que tem um certo abandono dos objetivos terrenos, colocando sempre em prioridade os objetivos espirituais. Para terminar, eu queria falar só um pouquinho de um texto chamado Renunciar, que é de Emmanuel, está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier. E ele traz um outro sentido para esse abandonar. Ele repete esse trecho, né? Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Neste versículo do Evangelho de Mateus, palavras de Emmanuel, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há necessidade, proclama o Messias, de abandonar pai e mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o êxito pertencerá aos que assim procederem por amor de seu nome. À primeira vista, o alvitre divino parece contrassenso. Como olvidar os sagrados deveres da existência se o Cristo veio até nós para santificá-los? Como a gente pode ignorar, tratar com indiferença, essa nossa existência? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto nos tempos mais antigos. Numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra do claustro, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como o Cristo renunciou. Olha os exemplos que Jesus nos deu. Aos companheiros que o abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles, no cenáculo, os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação, com o Evangelho, e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observemos, portanto, o que representa renunciar ou abandonar por amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as do céu. Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontras compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre. E somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Olha, outro olhar em relação ao abandono, o renunciar, ao desistir das esperanças da terra, enfrentar com determinação, porque os nossos objetivos espirituais são mais importantes. Então, quando a gente entende, aceita, tolera, quando a gente permite que o outro siga o seu caminho, seja no desencarne, em um outro momento da vida, a gente está colocando em prioridade os interesses da vida espiritual. E algumas pessoas até interpretam isso errado, algumas pessoas acham que precisa se dedicar integralmente à religião e não criar família, e não se dedicar à família, porque não é a prioridade, porque é algo terreno, algo material, como se isso fosse ruim. Os bens materiais, a vida terrena, ela é primordial, ela é necessária para o nosso processo evolutivo.
só que sempre com os objetivos do alto. Eu interajo com os meus, eu amo, eu cuido, protejo, sempre pensando quais são os objetivos, que sentimento eu estou colocando aqui. Não um sentimento, no caso de Tobias, em que ela se apegou tanto que ela fez mal a ela e aos seus, mas é um amor que coloca os bens, os interesses espirituais acima e interage com o outro, e cuida do outro, e ampara, e se dedica à sua família, e se dedica ao seu trabalho, porque entende que o seu trabalho vai garantir a sua saúde física para cumprir o seu papel, que o seu trabalho vai permitir que você receba os bens materiais, sim, para a existência, para manutenção, preservação do seu corpo, mas para você poder utilizar como instrumento de caridade, visando os objetivos espirituais. Então, o material é necessário, mas sempre pensando que objetivos eu tenho aqui. São objetivos que me aproximam de Deus? São objetivos que me aproximam da minha evolução? Ou me afastam? Eu não quero deixar de pensar na pessoa que desencarnou, eu quero estar conectada para não parecer que eu não amo mais, para não parecer que eu esqueci. Que objetivos são esses? Você está se afastando ou se aproximando da sua evolução espiritual fazendo isso? Você está se sentindo bem? Você se sente mais tranquilo fazendo isso? Ou se te gera mais angústia, mais depressão? Isso gera nesses irmãos que estão ainda conectados mentalmente com você uma evolução maior, um bem-estar? Ou você está promovendo mais angústia, mais sofrimento? Então os bens espirituais precisam estar acima. Então é necessário um certo abandono. Um abandono amoroso, de quem permite a caminhada, de quem permite que a espiritualidade se aproxime e nos ampare, como fez a esposa de Tobias. Então vamos pensar como na parábola da pérola preciosa, né? Na parábola do tesouro escondido, em que eles vendem tudo que têm para dar prioridade a comprar a pérola tão especial que ele encontrou. Ou que ele vende todos os bens para comprar aquele terreno onde ele sabe que tem um tesouro muito mais valioso do que os bens que ele já tinha. Esse é o abandono dos valores, das prioridades terrenas, para que a gente possa focar agora no verdadeiro tesouro, que é a nossa evolução, que não é no futuro, é agora. Nosso espírito, nós, agora, nesse instante, como seres espirituais, o quanto nós estamos evoluindo agora, nesse momento, de acordo com as nossas escolhas, na interação terrena que estamos tendo. Muita gratidão, então. É assim que eu encerro o nosso encontro, nosso estudo, desejando uma ótima semana para todos nós. Muito obrigada. Queridos irmãos em Cristo, nesse momento de suave meditação, pedimos a presença de espíritos amigos para esse passe. Senhor de infinito poder e bondade, ajudai-nos a retirar da nossa mente todos os pensamentos negativos que se encontram alojados em nossa alma, fruto da nossa condição de ser imperfeito. Que ideias de vingança, pensamentos inferiores e egoístas sejam afastados da nossa mente. Que os desequilíbrios emocionais, ansiedade, impaciência e estresse sejam corrigidos, visando uma nova harmonia do nosso ser. Que todas as doenças alojadas em nosso corpo tenham seu mecanismo de enfermidade interrompido no nosso sistema de defesa orgânico e inicie a revitalização da nossa saúde. E assim, meu Pai Celestial, com suas bênçãos e as energias luminosas e curativas de seus missionários, possamos receber as melhores vibrações energéticas através deste passe e que essas vibrações
venham em forma de ideias edificantes, de otimismo, alegria e nos fortaleça para o perdão, a paciência e a serenidade necessárias à resolução de nossos problemas e provações. Peço, Senhor, que nos ensine a viver um dia de cada vez, que nos oriente a superar os traumas do passado e guardar apenas as lições valiosas, tanto de experiências felizes como as dolorosas. Também, Senhor, permita o cuidado necessário para controlarmos o medo diante do futuro que ainda está fora do nosso alcance. Que possamos aproveitar a beleza e o sabor dessa existência em cada momento sagrado que o Senhor nos permite viver, com sabedoria, discernimento e entusiasmo pela vida. Que nessa jornada terrena possamos aprender a nos elevar espiritualmente um pouco a cada dia, sempre seguindo os conselhos do Cristo. E que o espírito de fraternidade, o amor de Deus ao próximo e a nós mesmos sejam a base do nosso comportamento e a prática da caridade e do perdão a nossa conduta diária. E dessa forma possamos ser merecedores das suas bênçãos, nos fortalecendo e curando nossas enfermidades por sua intercessão misericordiosa. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo que recebemos até o dia de hoje, rogando mais uma vez a tua proteção, o teu amor e a tua paz. E continuando nessa vibração de amor, nós agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco e lhes rogamos que nos ajude a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja.